Vamos lá então, pessoal, dando continuidade aqui. Inciso 61. Vamos destrinchar esse artigo 5º. Vocês nunca mais vão errar a questão do artigo 5º na vida de vocês. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Vamos ter que investir uns minutinhos nesse aqui. Vamos lá. A regra: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então a regra é, para que eu seja preso no Brasil, quais são as condições, a situação que eu devo estar? Eu devo estar em flagrante delito, ou eu, através de ordem judicial e fundamentada, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Tá, Juliano, e qual é a exceção? Que eu já sei que vai cair a exceção. Vai cair a exceção. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Por isso que cai tanto isso daqui, ó, porque é a exceção. A regra é essa: flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial. Qual é a exceção? Eu vou ser preso também em uma situação de transgressão militar ou crime propriamente militar. Inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Esse aqui eu tenho uma historinha rápida para contar, interessante. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicadas imediatamente a quem? Ao juiz competente e a quem também? E a família do preso, ou comunica a família ou a pessoa que ele indique. Tá? E aí, esse tempo atrás, chegou uma situação lá no escritório, eu não faço área criminal, mas aí uma senhora chegou e tal, que o filho dela tinha sido preso e era um menino muito bom, ele não sabe o que aconteceu, um menino bom, só comprou um carro errado e levaram preso e era amiga de uma grande amiga minha que me pediu para ajudar. Eu falei, tá, tudo bem. Primeira coisa, vamos saber onde está o cidadão, né? Liguei para o presídio, liguei para lá, dei o nome, não. Foi hoje pela manhã, isso já era no início da tarde. Liguei liguei também para a delegacia, não. Ué, cadê? Aí fui lá na delegacia, converso com um, converso com o outro. Ah, o fulano de tal... Não, fulano de tal, ele só chegou aqui, mas a DEIC que veio, pegou e já levou direto para Florianópolis, já levou direto para a capital. E eu chamei a senhora e dei a má notícia para ela: querida, infelizmente, seu filho não comprou só um carrinho que estava com um probleminha, né? Infelizmente, seu filho, pelo processo, pela complexidade da prisão dele, ele está envolvido num grupo que estava furtando e roubando carros na região toda, e aí o filho dela foi direto para Florianópolis. E ela, nessa situação aqui, nem ela e nem ninguém, depois eu recomendei um colega meu, e aqui houve uma nulidade, porque ele não teve a possibilidade de comunicar ninguém à família e nem conhecido dele. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. É um direito constitucional, né? Se a pessoa é presa, ela tem direito à identificação dos responsáveis. Ah, Juliano, mas o cara estava encapuzado. Porque o encapuzado só foi lá e pegou, né? Agora, quem foi o responsável? Quem foi a autoridade responsável pela prisão dele? Quem foi a autoridade responsável pelo interrogatório dele? Perfeito? A essa informação ele tem direito. Vamos adiante. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, uma vez considerada, declarada a ilegalidade da prisão, ela vai ser relaxada imediatamente. Inciso número 66.
ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Muito normal para quem milita na área criminal, né? Quem está sofrendo um processo criminal, a primeira preocupação, a top das tops, é não sofrer a primeira possibilidade de pena do Brasil, que é a restrição de liberdade. Então, o advogado criminal, a primeira análise que ele vai fazer sempre é da possibilidade da liberdade provisória com ou sem fiança, né? Esse tempo, há uns anos atrás também, me chamaram para ir para uma cidade aqui próximo, teve um empresário que foi preso em razão do descumprimento de uma determinação da vigilância sanitária, deram voz de prisão. E aí eu fui lá e os juízes gostam muito de dar um chá de cadeira, era uma sexta-feira de chuva, e o juiz, depois de 2 horas me deixando esperando, ele me chamou e falou o seguinte: doutor, seu cliente é empresário, né? Então tudo bem, vai. Sexta-feira, pensa, sexta-feira, final de tarde, o juiz olha para mim e fala o seguinte: então tudo bem, vai. 20 salários mínimos e é a fiança dele. Na época o salário mínimo era 880, então 17.600. A mulher do empresário não sabia mexer lá, fazer o pagamento online, né? A mulher me apareceu com um saco cheio de dinheiro, fomos eu e a assessora do juiz ficar contando aquelas notas de 5, tudo 17.600. Por quê? Porque havia a possibilidade de ele não ficar preso, né? E aí nós pagamos a fiança e ele pagou 17.600 e foi faceiro para casa. E aí ali eu simplesmente utilizei da possibilidade constitucional, né? Ali eu falei, olha, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Eu pedi sem fiança, o juiz determinou com fiança, eu acatei, pagamos e fomos embora. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Essa parte aqui do depositário infiel, o nosso tribunal já baniu essa possibilidade, não há mais essa possibilidade. Qual é a possibilidade hoje de dívida no Brasil de prisão? A obrigação alimentícia. Agora, presta atenção, porque não é qualquer situação de obrigação alimentícia que o descumprimento vai acarretar na prisão. Não haverá prisão civil por dívida, salvo de responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável. Então, você que advoga sabe muito bem que quando está com um cliente que não está com dificuldade de pagar a pensão alimentícia, a instrução que o advogado sempre dá é o seguinte: está com dificuldade, querido? Primeiro, paga o que dá. Segundo, vamos comunicar isso ao juiz. Qual é a possibilidade de prisão? Simplesmente não pagar. E, além de não pagar, muitas vezes não pagar porque não quer. Então, o inexcusável é voluntário. Nesse caso aqui, sim. Tanto que você é notificado para pagar ainda, né? Não chega lá um oficial de justiça te dar voz de prisão, você ainda recebe a notificação, tem um prazo para pagar, e no caso de descumprimento, aí sim, você vai ser preso, né? Bem feito porque teve todas as possibilidades jurídicas de se defender. Não fez, vai ser preso. E aí quando o cara é preso no dia a dia, quem milita no direito sabe que, por mágica, sempre aparece uma tia que tem situação e ajuda o sobrinho desesperado. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Esse inciso aqui, a pegadinha é sempre a mesma, tá? Esse tempo atrás aí teve uma situação de um político famoso aqui no Brasil, que ele foi chamado para esclarecimentos dentro de um processo,
E aí, o simples fato de ele ser chamado, o homem estava tão enrolado, mas tão enrolado, que o fato de ele ter sido chamado para esclarecimento, o advogado dele não perdeu tempo. Já entrou com habeas corpus preventivo. Por quê? Porque a lei diz aqui, ó, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação. Violência e coação do que, Juliano? Especificamente. O habeas corpus, ele trata do que, pessoal? Da minha liberdade de locomoção. Ou seja, vulgarmente dizendo, eu estou com medo de ser preso. Então, eu vou entrar com habeas corpus. Certo? Ou já estou preso. Então, a minha liberdade de locomoção já foi violada. Né? Pelo menos essa é a tese da defesa. Qual é o remédio jurídico para isso, Juliano? Habeas corpus. Lembre-se, o nome é bonito, mas ele só serve para direito de locomoção. Não tente encaixar habeas corpus em outra coisa que não serve. Inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger o quê? Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício da atribuição do poder público. Dá muita confusão o mandado de segurança porque o pessoal erra no básico. Presta atenção no comecinho aqui, ó. Mandado de segurança, ele serve primeiro para proteger o quê? Direito líquido e certo. Eu não posso entrar com o mandado de segurança e no bojo da minha petição eu querer discutir, eu querer provar o direito. O direito tem que ser líquido e certo, ou seja, ele tem que ser claro, ele tem que ter base legal clara e eu tenho que ter os elementos fáticos na mão ali na hora, certo? Além de direito líquido e certo, ele não pode ser amparado por habeas data ou por habeas corpus. Ou seja, acabamos de falar a respeito do habeas corpus, eu quero discutir uma situação, o meu direito de locomoção, ele está sendo ameaçado ou ele foi restringido. Eu vou entrar com mandado de segurança. Não, ele não é cabível, porque esse caso é habeas corpus. Então, o mandado de segurança, ele só serve para situações em que não cabe, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Ainda assim, em situação muito específica, quando o responsável pela ilegalidade, ou seja, quando o coator ou o abuso do poder de autoridade pública, ele tem que ser o quê? Ou o abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. Perfeito? Inciso número 70. O mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por quem? A. Partido político com representação no Congresso Nacional. Juliano, eu gosto muito do partido X. Então, como eu gosto, ele pode ingressar com mandato de segurança coletivo? Olha lá para o Senado. Olha lá para o Congresso. Se ele tem um senador, ele pode, eleito. Se ele tem um deputado federal, ele pode, porque na linha A diz partido político com representação no Congresso Nacional. A linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses dos membros ou associados. Esse bendito dessa linha aqui, eu nunca mais vou errar na minha vida. Porque eu uma vez fiz um concurso para a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul e eu errei esse bendito aqui. E eu errei aonde? Onde é que tu errou, Juliano? Eu errei nisso aqui, presta atenção. Quem é que pode ingressar com mandado de segurança coletivo? Organização sindical. Pode? Pode. Entidade de classe. Pode? Pode. Ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. A questão que eu errei falou que a organização sindical tinha que estar
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. E eu errei. Preste atenção, organização sindical não precisa, não errem, não façam como professor, não errem isso. A organização sindical não precisa estar constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Tá? Da mesma sorte, a entidade de classe não precisa estar constituída em funcionamento há pelo menos um ano. A única que precisa estar nessa condição é a associação. Perfeito? A associação é pré-requisito legal que ela seja constituída, que ela tenha sido constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos membros ou associados. Essa parte final aqui toda, a partir do ou, toda ela diz respeito à associação. A defesa dos interesses dos seus membros ou associados também se remete à associação. A organização sindical e a entidade não precisam preencher os requisitos do restante desse inciso. Nunca erre nisso, que é muito triste depois ficar pensando nisso. Inciso número 71. Conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos à liberdade, os direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Vamos parar um pouquinho e vamos analisar isso aqui. Mandado de injunção. A maioria dos concurseiros sabe muito bem mandado de segurança e habeas corpus e habeas data. Mandado de injunção, a maioria se atrapalha. E é simples. Analisa aqui comigo. Quando é que cabe o mandado de injunção? Sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável. O quê? O que a norma regulamentadora tem que tornar inviável? O exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Tá? É a primeira opção. E das prerrogativas. Que prerrogativas são essas, Juliana? Qualquer prerrogativa constitucional? Não. E o pessoal erra porque aquele abençoado que faz a questão, ele sempre bota a mesma pegadinha. Prerrogativas constitucionais. O cara vai lá e, opa, uma vez eu li isso aí, mandado de injunção. Querido, as prerrogativas são inerentes ao quê? E tão somente ao quê? Nacionalidade, soberania e cidadania. A pegadinha do mandado de injunção é sempre a mesma e cai muita gente. É uma das questões que mais o concurseiro mais erra. Por quê? Por causa da parte final. Eles se lembram tão somente das liberdades e direitos constitucionais, e aí eles pegam esses constitucionais e jogam lá nas prerrogativas. Mas não é. Não basta que seja uma prerrogativa constitucional. É necessário que essa prerrogativa constitucional seja inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Não é isso, pelo amor de Deus. Inciso 72. 72. Conceder-se-á habeas data. A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Eu enfatizei bem 3 situações aqui. Quando é cabível a habeas data? Conhecimento de informações de quem? Minhas. Eu estou impetrando o habeas data. Eu quero saber situações minhas. A pessoa do impetrante. Eu não posso ingressar com o habeas data para saber informações de terceiros. O habeas data, ele diz respeito ao impetrante. Nunca esqueça isso. E aonde deve estar essa situação? Ah, Juliano, eu quero saber situações minhas lá na associação de moradores, não sei o quê. Não cabe habeas data. O habeas data, ele é cabível quando eu quero ver situações e registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Perfeito? Só nessas 2 situações.
geralmente, na prática, no dia a dia, nós geralmente ingressamos com habeas data, mas na segunda parte, são entidades de caráter público, mas os governamentais também são cabíveis a habeas data. Lembrando sempre, vou falar mais uma vez, referente à pessoa do impetrante, perfeito? A linha B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, o habeas data, ele serve para quê? Para que eu tenha conhecimento dos meus dados, das informações a meu respeito, quando eu sou impetrante, e além do conhecimento das informações a meu respeito, para que sejam, então, alterados, retificados esses dados. E ali cabe o habeas data. Inciso número 73 diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus sucumbenciais. Vamos lá então. Qualquer cidadão, concurseiro, quem é cidadão no Brasil? Essa é a primeira pergunta que tem que se fazer. Quem é cidadão no Brasil? Cidadão no Brasil não é qualquer pessoa. Cidadão no Brasil são as pessoas que gozam dos seus direitos políticos. Não esqueça. Perfeito? Então, qualquer cidadão é parte e gozam dos seus direitos políticos de maneira plena. Esse é o cidadão. Então, eu já gozo dos meus direitos políticos de maneira plena. Então, eu tenho a possibilidade de propor ação popular. Mas para que serve a ação popular, Juliano? Ela tem que visar anular ato lesivo. Ato lesivo ao quê? Ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Além disso, a moralidade administrativa. Além disso, a defesa ao meio ambiente. Além disso, a defesa ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovado má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Teve uma situação de um cidadão que ele tinha aspiração política, então ele resolveu ingressar com uma ação popular contra o atual prefeito de uma cidade, salvo engano, do Paraná. E aí ele ingressou com uma ação popular, se eu não me engano, ali era a defesa do patrimônio cultural. Aí, no final do processo, foi comprovada a má-fé. E aí, como foi comprovado que ele tinha aspiração política, não tinha base nenhuma ação, nesse caso específico ali, no final da ação, ele teve que pagar as custas judiciais e os ônus de sucumbência. O que é ônus de sucumbência? É pagar o advogado da parte contrária. Por que eu sempre conto essa piada? Que não é uma piada, é uma história, porque não tem graça nenhuma. Por que eu sempre conto essa história? Porque geralmente, quando eles tratam de ação popular, o avaliador ele sempre bota a mesma coisa. Ele diz que é isento de custas e de honorários sucumbenciais. E aí eu conto essa história para você nunca mais esquecer. Que se agir de má fé no bojo de uma ação popular, você vai ser condenado. Perfeito? Vamos então ao inciso de número 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Isso é padrão nas petições, é padrão de conhecimento público, né? Então, é a chamada assistência judiciária gratuita. Ele vai, então, promover aos que comprovarem insuficiência de recursos. Não só essa insuficiência de recursos, quando a gente vai analisar a lei que regulamenta isso, não se trata só de eu não tenho R$800 para pagar as custas iniciais do processo, mas também eu posso até ter esses R$800, mas eu tenho que provar que se eu pagar esses R$800, vai fazer falta para o custeio da minha família. Perfeito?
Então vamos ao inciso de número 75, que diz: o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. A Constituição é clara: o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, né? A gente já viu várias situações dessas, e além disso, aqueles que ficarem presos além do tempo fixado na sentença. Perfeito? Ora, pessoal, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 76, já estamos terminando aqui, ó. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Atentem para 2 detalhes aqui do caput. Reconhecidamente pobres. E esse reconhecimento vem da onde, Juliano? Da lei. Perfeito? O que é gratuito para os reconhecidamente pobres na forma da lei? Segundo a Constituição Federal, o registro civil de nascimento, ou seja, a certidão de nascimento e a certidão de óbito. Perfeito? Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Geralmente o avaliador coloca outras situações aqui junto com habeas corpus e habeas data. Eu sempre brinco com os colegas e alunos o seguinte: no Brasil a gente tem direito de graça ao quê? A nascer, a morrer, habeas corpus e habeas data. Acabou. Perfeito? Então decorem isso e vocês nunca vão cair nesse tipo de pegadinha. Brasileiro tem direito a nascer, morrer, habeas corpus e habeas data. Só. Inciso número 78 e o último do artigo 5º. Parabéns você que assistiu toda essa aula. Nunca mais vai errar nenhum inciso do artigo 5º da Constituição Federal. Diz o seguinte aqui: a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade e sua tramitação. Isso não há o que comentar. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade ou aplicação imediata. O avaliador, ele ama esse parágrafo 1º aqui. A cada 5 provas, 4 tem isso daqui. As normas definidoras do quê? Dos direitos e garantias fundamentais. Tem aplicação o quê? Imediata. Eles sempre colocam a mesma coisa. Eles dizem o seguinte na prova: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E aí, muitas vezes, o candidato naquela pilha da prova começa lendo bem, no final o cérebro já está pensando já em ir embora e assinala a questão. Presta atenção. Direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Perfeito? Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou de tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, a nossa Constituição, ela é inclusiva, perfeito? Ou seja, porque os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime de princípios por ela adotadas. Lembrando que a nossa Constituição, ela é expressa, escrita, perfeito? Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, de que maneira? Em cada casa do Congresso Nacional, por quê, Juliano? Porque são duas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, perfeito? Então, voltando aqui, ó, os tratados e convenções internacionais sobre o quê, Juliano? Somente sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. De que maneira tem que ser aprovado? Em 2 turnos. Além de ser em 2 turnos, por 3/5 dos respectivos membros. Serão equivalentes às emendas constitucionais. Isso cai demais. Isso aqui é cajuzinho de festa. Por quê? Porque ela tem uma certa metodologia, tem uma certa especificidade. E o avaliador gosta muito de pegar e trocar uma palavrinha aqui no meio. Então, eu vou revisar com vocês o que está dizendo
o parágrafo 3º do inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal. Diz o seguinte: tratados e convenções internacionais especificamente sobre direitos humanos, tá? Que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes ao quê? Às emendas constitucionais. Perfeito? Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Dessa maneira, com esse parágrafo 4º, nós encerramos o artigo 5º. Eu recomendo para você que assistiu essa aula do artigo 5º, que releia o artigo 5º, faça algumas anotações e após fazer essas anotações, eu gostaria de pedir para vocês assistir novamente essas aulas com as anotações em mãos. Perfeito? Dessa maneira, eu garanto, eu asseguro a vocês que vocês não erram mais questões do artigo 5º da Constituição Federal. Ok? Um abraço a todos e um bom estudo.